Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Talk Grow, esse que é o bate-papo sobre negócios da Wingrow. Lembrando que esse bate-papo é muito importante para nós e para você também, você pode tirar dicas e sacadas daqui sobre crescimento de negócios. E o nosso intuito é sempre ajudar você a crescer o seu negócio de maneira sustentável. Lembrando que a sua audiência é muito importante para nós, é você que faz esse programa se movimentar. Então, lembrando que você pode se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. Lembre-se de ativar o sininho das notificações. Você também pode se cadastrar na nossa lista de e-mails para receber os programas. Basta acessar www.wingrow.com.br/talkgrow. Essa é uma iniciativa que está apenas no início. A nossa pretensão ousada é de fazer mais de 1000 programas sobre crescimento de negócios. E o grande assunto do momento, o grande assunto dessa edição é sobre a importância do marketing digital e da gestão da sua empresa no pós-pandemia. Então, eu passo a palavra para o Paulo. Olá, pessoal, eu sou o Paulo Dantas, prazer revê-los. A gente, nessa série que nós temos do Talk Grow, hoje nós vamos estar falando para vocês sobre a importância das ações gerenciais, do efeito disso, da pandemia nas empresas. E a gente começa contando um pouco desse cenário. Nós tínhamos, antes da Covid, nós tínhamos uma perspectiva de que o ano seria um ano bom. Ninguém previu uma violenta situação dessa como aconteceu. E de maneira que a gente tinha uma perspectiva de crescimento do mundo de 3%, do Brasil também de algo em torno disso. E depois da pandemia, a gente está com uma perspectiva agora do mundo de 3% a 4% e do Brasil de 5%, 6% ou 7% negativo. O que significa um estrago na economia mundial como um todo. E as empresas, obviamente, são muito afetadas com isso. Então, o que a gente vê é que segmentos e setores foram, de alguma maneira, muito beneficiados, de certa maneira, tendem a ser com o tempo, com isso tudo, e outros foram muito prejudicados, né? Então, por exemplo, se você for parar para ver hoje, a gente vê que assim, os potenciais ganhadores nessa roda toda da circunstância da Covid seriam as empresas da área médica, né, as empresas de saúde, de certa maneira também as empresas de TI, as coisas de TI todas, se beneficiando com esse ganho do momento. E os principais perdedores seriam os setores turismo, setores de indústria pesada, né, de veículos, e setores que possam ser, vamos dizer assim, muito pouco flexíveis diante dessa dificuldade. Então, isso daí é uma realidade que a gente tem que enfrentar como empresa, e aí a gente gostaria de mostrar para vocês a importância de que a gente possa ter, com uma abordagem de gestão diferenciada e a aplicação do marketing digital, a gente possa ter menos dificuldade ou possa ter uma boa probabilidade de vencer essa crise daí com bons resultados. Bom, e no meio disso, né, muitos negócios vão ter que se reinventar, muitas empresas estão sem saber como vender e, na realidade, como convencer, né, as pessoas a comprar os seus produtos e serviços, né? Isso porque o dinheiro tende a ficar mais escasso, né? Um dos efeitos da pandemia é uma crise financeira. O mundo parou e muitas questões econômicas foram interrompidas e, com isso, as empresas vão ter que disputar mais os seus clientes, né? Então, eu acredito, do ponto de vista de vendas e de marca, a maior questão aqui vai ser a aquisição de novos clientes. Então, esse tende a ser um problema-chave para muitos negócios. E, obviamente, tem como se resolver isso. Bom, e no meio desse cenário todo, né, a pandemia ela trouxe vários efeitos, né? Um deles, ela acelerou demais a transformação digital. Então, algumas empresas conseguiram agarrar isso, né? A gente viu vários segmentos crescendo muito, como, por exemplo, o e-commerce cresceu absurdamente. Os restaurantes todos eles tiveram que se adaptar para o delivery, e esse é um efeito que vai continuar e vai se manter. Eu acredito que vai se manter no pós-pandemia, né? Então, assim, você pega o segmento de restaurantes, por exemplo. Mesmo depois da vacina, muitas pessoas descobriram que agora dá para pedir comida pelo celular. Então, muitas delas vão deixar de ir em restaurantes ou vão passar a ir menos, né? E no meio disso tudo, um dos efeitos que a pandemia acelerou
é a experiência. As pessoas vão valorizar mais experiências, né? Então, tudo que for físico, você vai ter que mudar, né? Vai ter que ter mais experiência e vai ter que usar muito mais os canais digitais, tanto para adquirir novos clientes, para atender, para entregar. Então, essa que é a transformação digital como um todo. Não basta mais você só ter uma portinha no digital aí, não. Você vai ter que ser digital totalmente, né? Do ponto de vista de atendimento e do ponto de vista, principalmente, de aquisição de novos clientes, durante a pandemia e no pós-pandemia, esse vai ser um dos principais problemas. Porque as pessoas tendo menos dinheiro, vai ficar mais difícil de fazer aquisição de cliente. E aí a gente entra num dos efeitos da pandemia, que é a revisão de valores, né? As pessoas, elas tomaram esse tempo e elas estão repensando seus hábitos de consumo. Então, por exemplo, produto de luxo, isso tende a ser afetado. Era um efeito que já vinha antes da pandemia e as pessoas hoje estão revisando mais. Elas querem saber um propósito, elas querem saber algo a mais. Então, elas não querem... Por exemplo, uma das coisas que caiu o consumo é roupa, etc. Tudo bem, você pode pensar que as pessoas não estão saindo, então elas estão deixando de consumir roupa. Mas eu acredito que isso possa fazer parte de uma revisão, né, de valores e prioridades, né? Então, no meio disso, todo negócio vai ter que descobrir mais qual que é o seu propósito, qual que é o problema que essa empresa está tentando resolver no mundo. E no meio desse problema de aquisição de clientes, do ponto de vista de marketing digital, você vai ter que buscar novos canais para adquirir esses clientes, né? Antigamente você tinha só o seu negócio, só por os clientes antigos, que você ficou 20, 30 anos para conquistar eles todos de uma maneira tradicional, e agora você vai precisar se adequar. Então você tem uma série de canais, né? Você vai precisar usar mais Google AdWords, tem um monte de empresas que não tem nenhum Google Place, por exemplo, conectado ao seu negócio. Tem muita gente, o Instagram parece que é a bola da vez, então muita gente fala de Instagram, mas não basta só o Instagram, você tem que usar todos os canais para trazer as pessoas para o seu negócio, né? E obviamente você tem que ter uma infraestrutura para conseguir receber esse novo cliente e fazer ele converter e tornar ele de fato um cliente, né? Você precisa pensar em visitantes e depois em clientes agora, né? E uma das coisas que também a gente nota nessa pandemia que chamou muita atenção da gente no nosso dia a dia de consultoria, de apoio para as empresas, tem sido o seguinte: aquilo que já era crítico, né, muito crítico no sucesso, que diferenciava uma empresa bem-sucedida de uma empresa não bem-sucedida, sempre foi a gestão empresarial. Então, a gente conhece aqueles dados que tem do Sebrae, que tem várias fontes aí, que dizem que os negócios, nos primeiros anos, eles tendem muito forte a acabar no Brasil, e, aliás, toda startup é um pouco assim, o risco é muito elevado no início, e o fator principal disso acontecer é a gestão. Então, é muito importante, isso sempre foi importante. Só que agora, nesse momento da Covid, a gente teve um tsunami violentíssimo, que afetou tanto as empresas que agora a gente está tendo que repensar gestão em coisas básicas que a gente vive no dia a dia. Então, assim, nesse sentido, a nossa experiência mostrou assim uma coisa muito legal, assim, muito interessante, que foi o seguinte fato: a gente parando para olhar agora, mais do que nunca, a gente viu como as empresas andam perdidas, sem ter definição clara de objetivos e metas para atingir. E isso é muito comum em empresas. A gente tem pesquisas já feitas por Pricewaterhouse, pesquisas diversas feitas, todas elas mostrando que o número de pessoas que não têm conhecimento dos objetivos e metas das suas empresas, e empresas que não têm objetivos e metas definidos, é coisa impressionante de alto, é algo de 70%, 80%, coisa desse tipo. Isso é um absurdo, que para quem busca otimização, né? Lembrando que gestão é uma função da administração que visa otimizar justamente essa administração para que ela tenha os melhores resultados possíveis, né? Então, assim, quando você tem uma perda de recursos, como você tem nesse caso, com a falta de foco, é um negócio absurdo. Então, a gente vai caminhando para uma constatação muito interessante, que é preciso haver um reposicionamento com relação aos objetivos das organizações. E aí, realmente, tem que repensar tudo, principalmente nesse momento de crise, mas tudo bem, quem já tem algumas coisas já feitas vai ajudar. Então, quem já faz no seu planejamento estratégico uma reflexão anual, pelo menos, sobre isso,
vai certamente já ter escrito alguma coisa, mas vai precisar rever. Por exemplo, a missão das empresas, né? A missão é a razão de ser, é o propósito, é o sentido maior, né? É o porquê ela existe, né? Aliás, quando fala-se da missão, a gente sempre lembra de um livro que é base aí dessa reflexão, um livro relativamente novo, desse cara daqui, do Simon Sinek, que mostra começando pelo porquê, ou seja, começando pelo sentido. Então, todo mundo agora vai ter que revisar o sentido das suas empresas, porque não basta a gente falar em sustentabilidade ambiental, social e tal. Muito mais do que isso, agora a Covid mostrou para a gente que o sentido maior agora fica sendo exatamente no propósito. Qual é a razão de ser no sentido de que realmente contribuir para um mundo melhor? Não é como antes, onde a gente tinha a sustentabilidade no topo das preocupações mundiais de prioridades dos gestores. Agora, a prioridade maior é propósito, é sentido, é contribuição de fato para um mundo melhor. Isso muda muita coisa. Então, a gente tem que rever missão, consequentemente, revendo missão, tem que ver visão também, que a visão é a projeção onde você quer chegar nos próximos anos, né? Tem que refletir se os seus valores e princípios estão alinhados com aquilo que você espera e com o que os seus colaboradores esperam, os clientes esperam. Então, a gente tem realmente uma nova necessidade de uma abordagem. É aí que entra a figura do OKR, que é uma ferramenta que a gente já falou da vez passada e que a gente está entrando em mais detalhes e vai conversar um pouquinho mais hoje com vocês sobre ela, que é uma ferramenta muito importante para ajudar a gente a sair desse imbróglio de mudanças que a gente teve e focar os nossos esforços, né? Então, nesse sentido, eu diria para você o seguinte, o que é o OKR? É uma pergunta sempre que a gente se faz, né? E aí a gente tenta responder de uma maneira geral, dizendo o seguinte, é uma abordagem, um enfoque de gestão, né? Que alinha todos na empresa, foca todo mundo, todos aqueles seus esforços naquilo que realmente é importante. Porque você escolhe algumas metas, ou melhor, alguns objetivos, poucos objetivos, que você possa realmente focar, possa mensurar através das metas, né? Esses atingimentos organizacionais e, com isso, acelerar os resultados da organização. Então, é uma abordagem extremamente prática, de certa maneira simples, que ajuda muito a gente a chegar onde a gente precisa chegar e onde a gente quer chegar e na mudança que a gente precisa, nas mudanças, fazer as mudanças que a gente precisa fazer. Então, é muito importante a gente conhecer mais um pouco dessa ferramenta, né, para que a gente possa praticá-la no nosso dia a dia e poder caminhar com isso daí. Muito legal, Paulo. Você falou do Simon Sinek, né? Ele tem um TED Talks que é muito bom, né? Que ele fala do Golden Rate lá, do Círculo Dourado, Círculo de Prosperidade, chama como você quiser. Mas ele fala muito do sistema límbico do cérebro, né? A maior parte das pessoas elas ficam se comunicando de um jeito... Então, a comunicação é um negócio que ele é muito estratégico hoje em dia também, né? Toda empresa hoje é uma empresa de mídia, né? Toda empresa é uma empresa de mídia, porque nada te impede de produzir muito conteúdo e comunicar os seus valores, a sua visão, o seu propósito para as pessoas. E aí, dessa forma você constrói uma audiência e aí a audiência vira seus clientes viram seus fãs e aí você consegue crescer muito mais, né? Aliás, as empresas que produzem muito mais conteúdo, elas conseguem aumentar o valor, elas conseguem gerar muito mais valor, né? E aí esse valor, ele pode ser, você pode monetizar esse valor, ou você pode fazer esse valor ter um valor social, né? Você tem muitas empresas que fazem uma brutal geração de valor e cobram pouco. E aí com isso elas têm o quê? Elas têm um efeito de crescimento exponencial, porque elas conseguem vender para muito mais gente e conseguem muito mais fãs para a marca dela que vai falar mais. Então, isso entra na sua estratégia. Então, todo mundo vai precisar de uma estratégia digital também. Então, você nota como isso, o comércio, porque a importância dele, né? Porque ele também vai te ajudar a atrair melhores colaboradores. E aí, as empresas que estão se readequando e estão trabalhando com home office, isso vai ajudar também. Né? Porque você tem um colaborador mais apaixonado, você pode confiar mais nele. E aí você pode deixar ele trabalhar de home office com muito mais tranquilidade, não precisa ficar supervisionando mais ele. E tem muitas empresas que foram para o sistema de home office agora, mas depois da pandemia, será que vai manter? Não vai manter? Será que vai manter uma parte home office, uma parte física?
Só que esse comece pelo porquê, ele tem impacto até na rotina de trabalho, na nova rotina de trabalho de um colaborador, por exemplo. Então, isso faz parte da estratégia de qualquer empresa hoje, né? E aí, voltando no assunto de toda empresa, é uma empresa de mídia, uma outra coisa que ficou em aberto, inclusive, eu falei no nosso Talk Grow passado, era do Steve Wozniak, né? Que era, na realidade, ele era o gênio por trás da Apple, né? Ele era a pessoa que pegava as coisas que o Steve Jobs imaginava e fazia aquilo ser uma realidade. Por que eu estou falando disso? Uma das coisas que ele fazia muito bem, ele formava times de programadores. Ele não programava tudo sozinho, né? Então, ele era muito bom em encontrar talentos para fazer o que precisava ser feito para a empresa crescer. Então, assim, um desafio dos líderes hoje é conseguir encontrar gênios de conteúdo dentro da sua empresa e formar um time digital. E quando eu falo de time digital, não é só a coisa técnica. É a pessoa que ama o seu produto, ama o seu serviço, está lá dentro e consegue falar isso para a sua audiência. E o líder, o dono da empresa, o diretor pode ser essa pessoa, mas não necessariamente. E mesmo que ele seja essa pessoa, ele pode ter pessoas embaixo dele falando do negócio dele, dos valores da empresa dele, dos produtos e dos serviços. E aí, com isso, você produz muito conteúdo, consegue construir uma audiência qualificada, né? Uma audiência que não quer só o produto e serviço, ela quer você, né? Ela quer a sua forma de ver o mundo, de enxergar o mundo, ela gosta tanto de você e da sua empresa, que mesmo que um dia você lance um negócio que não tem nada a ver com a sua empresa, talvez ela comprasse. Não estou falando para você fazer isso, mas porque o produto ele passa a ser não mais o que você entrega, mas o que você quer, o que você deseja para o mundo. Isso é um produto, isso é uma coisa que você tem que construir e comunicar isso para as pessoas. E aí você passa a ter uma vida muito mais longa, muito mais duradoura, né? Então, esse começa pelo porquê, ele tem um big desdobramento, né, Paulo? Verdade. De um novo time, para poder tocar e liderar uma nova transformação, construir uma ponte para o futuro. Isso, na verdade, é muito legal, Pedro, que o Simon Sinek, ele tem uma expressão muito legal, que reflete a síntese desse raciocínio, que é assim, diz que as pessoas não compram o que você faz, né? Elas compram o porquê você faz as coisas. Ou seja, elas compram o sentido da coisa. Olha como é que isso bate com o Covid, isso bate com pós-Covid, isso bate com pós-pandemia. Realmente está muito claro, tudo começa com propósito. Então, assim, esse é o início de toda a história. Depois disso, outra reflexão também, o Pedro falou muito bem de Steve Jobs e do sócio dele. Na verdade, Steve Jobs fala uma coisa também muito legal. Ele diz o seguinte, nós não contratamos pessoas inteligentes para dizer a elas o que fazer. Nós contratamos pessoas inteligentes para nos dizer o que fazer. É muito importante a gente perceber que a gente tem que ter, e aí, mais uma vez, o OKR é mágico nisso daí, porque não basta você definir as metas de cima para baixo. Você tem que também ter a participação das pessoas. E, afinal de contas, eu sempre digo, os técnicos estão aí para isso. Não adianta você, como dono de empresa, imaginar que você vai resolver todos os problemas sozinho. Não vai. E mais do que isso, você não tem conhecimento técnico de tudo que precisa ter. A velocidade das mudanças hoje, todo mundo sabe disso, é violentíssima. Então, assim, a gente precisa desenvolver gente de baixo para que isso aconteça. E aí, mais uma vez, no OKR, a gente encontra uma ferramenta maravilhosa para que isso aconteça. Então, a gente começa, como a gente falou lá, tudo começa na missão da empresa, visão da empresa, valores da empresa, modelo de negócio. A gente precisa dizer onde a empresa captura valor e onde é que ela coloca valor para a sociedade, né? Feito isso, você precisa também continuar num processo de identificação das necessidades do seu cliente. Então, você também precisa conhecer o perfil do seu cliente. Então, assim, voltando lá. Então, tudo começa na visão, como a gente falou. Depois da visão, a gente tem depois da missão, a gente precisa refletir na visão, onde a gente quer chegar nos próximos anos, quem a gente quer ser. Precisamos ter os limites das políticas, né? Não tem jeito, para que a gente possa caminhar para também incluir a gestão de riscos, né? E de crise que a gente precisa. Isso o Covid agora mostrou de uma maneira muito prática que a gente precisa disso. E aí a gente chega numa hora que a gente reflete. O que a gente precisa fazer? É estratégico ou é rotina que a gente precisa mudar? Se é uma mudança estratégica, a gente precisa muito do OKR. É aí que ele se situa. Se a mudança é uma mudança de rotina, a gente vai ter o uso de instrumentos diferentes, né?
como, por exemplo, processos BPM, a gente vai ter PDCA, a gente vai ter que rodar Trello, a gente vai ter que rodar PDCA, vai ter que usar o Trello, o GTD e tal, para administrar esse processo, mudar essa rotina, consertar essa rotina que sofreu algum efeito. Agora, quando você fala de uma coisa estratégica, você diz o seguinte: isso daqui requer o OKR. Por quê? O OKR é destinado a mudanças fundamentais, transformações que a organização tem. Não é para o dia a dia, não é para uma mudancinha na área financeira que eu quero fazer um negócio melhorzinho aqui ali, não é. É para grandes mudanças que você queira, para realmente mudar o rumo da empresa para outros patamares. E isso só se consegue com muito foco. E aí que, mais uma vez, você, ao definir pela direção da empresa os seus objetivos do ano, e aí, obviamente, esses objetivos estão ligados a uma visão de 5 anos, 10 anos, você consegue enxergar o que você precisa fazer esse ano. E aí você vai desdobrar isso em metas para a própria diretoria. Então, tem um objetivo: eu quero aumentar o lucro líquido do ano, eu quero aumentar o faturamento em tantos por cento. A priori, o objetivo ele é mais qualitativo e menos quantitativo, mas ele também poderá eventualmente ser quantitativo também. Mas se você colocar aqui um objetivo é, por exemplo, aumentar as vendas do ano em tantos por cento e a margem de lucro em tanto, você vai ter os key results disso. O que são os key results? São as metas. Quais são os instrumentos que eu vou utilizar para fazer isso acontecer? Se eu seguir e acompanhar e atingir essas metas, eu vou estar atingindo o objetivo que eu tenho. Então, por exemplo, você vai dizer isso, então eu vou aumentar as vendas em tanto, eu vou reduzir o custo em tanto, eu vou lançar produtos novos, e você vai estabelecer as metas que você vai ter. E esse negócio é desdobrado também para baixo. Então, embaixo, o nível gerencial vai estar pegando eventualmente os seus key results ou as suas metas e transformando no objetivo, ou até mantendo elas. O cara de vendas, por exemplo, pode manter. A meta dele pode ser crescer a venda, mas crescer a venda de um determinado produto, numa determinada situação. E já o cara da área financeira pode falar que ele vai aumentar a margem de lucro, ele vai buscar precificar melhor, ele vai buscar formas de captação de recursos mais baratos, enfim. Então, cada área vai estar fazendo a sua. Agora, o mágico disso tudo é que isso vai entrar numa cadência de acompanhamento, e essa é uma grande diferenciação que o OKR tem em relação aos métodos tradicionais, que o OKR é um método, de alguma maneira, que tem muita sintonia com Agile, ou seja, com métodos ágeis de gestão. E ele te proporciona o quê? Que você chegue exatamente no cerne da questão, que você veja o que você precisa fazer naquele ano para que você foque, e aí você vai ter reuniões trimestrais que as pessoas vão ter, o grupo inteiro, acompanhamento mensal e, mais do que isso, tem as reuniões semanais, que a gente fala, reuniões de check-in, hoje reuniões de 15 minutinhos, você discute os pontos, como é que estão evoluindo, e você vai estar produzindo um envolvimento mágico das pessoas. É impressionante como é que esse processo é legal. As pessoas começam a dar opinião, a contribuir, e aí o Pedro poderia até ajudar a gente a falar um pouquinho sobre isso, que ele tem visto. Teve uma reunião de OKR que nós fizemos com o cliente, né, Paulo, que eu fiquei surpreso. Acho que foram 3 encontros e você menos espera, você vê uma transformação quase inacreditável, assim, sinceramente, assim, eu nunca vi aquilo, né? Porque daí as pessoas elas tiveram um puta de um nível de engajamento, é um negócio simples que produz um resultado bom e rápido, né? As pessoas começaram a se engajar muito mais, acredito que pela sinergia, né? Pelo envolvimento de uma pessoa com o outro, né? E aí você começa a ver que o objetivo de um vai desembocar no seu, e o seu está amarrado com o outro. Então você constrói realmente uma relação entre as pessoas de colaboração, né? E aí você tem um time, né? Você cria um ambiente colaborativo, né? E aí todo mundo produz mais. É aquela coisa de 1 mais 1 é 2, é 3, né? Aí você multiplica, você não soma, você multiplica, né? Então, nessa última... pude ver assim, uma coisa que a experiência, né, na prática é um negócio... Na última semana, por exemplo, nós tivemos um caso numa empresa industrial que a gente estava discutindo exatamente as metas para até o final do ano, revendo e tal. E aí foi impressionante a sinergia que deu, que é isso um pouco do que o Pedro falou, entre as pessoas. Então,
uma pessoa chegou e falou o seguinte, olha, eu acho, de uma determinada área, ele falou, não, eu acho que essa meta daqui nós podemos assumir por causa disso, com toda a convicção. Quem estava meio que por fora olhava assim e falava, pô, vai ser um tremendo pepino que o cara está assumindo. Mas ele ficava feliz, porque ele está assumindo aquilo perante o grupo inteiro. Aí veio o outro do outro lado e falou, olha, eu acho que na minha área isso aqui também vai acontecer de uma maneira... Todo mundo olhou também o resultado. Todo mundo dá o seu melhor para a empresa e para todo mundo. Então, é impressionante como é que é isso que o Pedro falou, é o tal do efeito da sinergia, onde 1 mais 1 é igual a 2, é mais do que 2. Então, todo mundo se empenha na coisa. É um negócio impressionante como é que esse processo acontece. Ele, obviamente, ele exige perseverança, ele é um processo que parece que é simples, mas não é, porque vocês podem imaginar a resistência das pessoas inicialmente. Por exemplo, a maioria dos clientes, eles falam assim, a gente, na verdade, já está meio cheio de ouvir esses papos de volta para cá, aprendeu na faculdade, vem ensinar para a faculdade e tal. E não é. Quando a gente vai fazendo a coisa e andando, as pessoas vão ficando chocadas, porque a gente consegue mostrar que faz muito sentido. Eu sempre digo isso principalmente para os presidentes das empresas. Eu digo assim, nós assumimos um compromisso que cada reunião de OKR vai ser melhor do que a anterior. E isso é uma pegada muito legal, porque é verdade, vai estimulando a gente a melhorar sempre e consegue ser atingido, isso é verdade. Melhorando no sentido de envolvimento, não é necessariamente dos números, pode ser até que os números não estejam tão bem como poderiam estar, mas, na verdade, a pegada é nesse sentido daí. Então, é muito importante a gente conhecer essa ferramenta e se utilizar dela, e eu diria mais do que isso, até além da empresa em si, a gente também pode usar isso para a vida pessoal da gente. Aliás, os objetivos pessoais também estão aí para isso. Você pode fazer isso com esse mesmo desdobramento. Onde é que você quer chegar, o tempo e o que você vai fazer para chegar até lá. Ok? É aquela velha história, se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Exatamente. O gato da Alice do País das Maravilhas, lá, né? É muito legal. Então, assim, a gente diria que essa ferramenta ela é imprescindível para quem quer superar essas dificuldades que a gente está tendo. É preciso você repensar o negócio inteiro, muitas vezes, ou a maneira que você convive, formas de você conviver. A criatividade é um exercício permanente, todo mundo está precisando fazer uso dela, muito forte. Enfim, nós temos realmente um momento singular em que a gestão precisa ser muito estimulada e precisa ser muito, muito criativa e muito boa para que a gente consiga ganhar com esse momento da pandemia e não perder e eventualmente até ter dificuldades muito fortes estruturais da empresa a ponto de comprometer até a sobrevivência da própria empresa. Nesse sentido, né, as empresas podem pensar, por exemplo, o segmento farmacêutico, né, ele teve um crescimento de 100% e 6%. Não sei exatamente se é 106%, não sei se foi isso em um mês. O fato é que cresceu, né? Você pega os dados econômicos, o segmento de saúde ele cresceu. E aí você tem empresas que cresceram 100%, tem um monte. O Canva, por exemplo, que é uma empresa, que é um software que faz design, é uma empresa que valia 3 bilhões e está valendo 6 bilhões, isso em 3, 4 meses. E aí você tem uma empresa como, por exemplo, a Adobe, não cresceu tanto assim, não cresceu nem de longe o dobro. Então você tem segmentos que cresceram muito e você tem empresas que não cresceram tanto, você não conseguiu acompanhar, né? Isso significa que, na verdade, se na média cresceu 100%, você tem alguém que não cresceu nada e alguém que cresceu o dobro disso, alguém que cresceu 200%. Né? Você tem esses efeitos. E aí você tem que pegar o OKR e pensar a empresa como um todo. Né? Então, por exemplo, do ponto de vista de marca, você vai conquistar um novo mercado? Você vai abrir um novo mercado? Esse, de repente, é um momento. É um momento de abrir um mercado que você não atua ainda. Então, você está num estado, você pode abrir um mercado em outro estado. Isso com o digital é totalmente possível. A gente tem um caso de um cliente, né, Paulo, que nós estamos anunciando para brasileiros que moram fora do Brasil. No início foi uma coisa que todo mundo estranhou. Isso é possível? É possível. A gente pegou lá R$1.000, R$2.000 a mais e criamos uma campanha. Pegando a América inteira, Portugal, né, Espanha, e pegando alguns países brasileiros que moram fora. Então, isso que você tem que pensar também. Será que tem algum concorrente de algum estado que era muito grande que está enfraquecido? Vai atrás dessa informação. Anuncia lá. Você pode anunciar hoje, você pode entregar todos os produtos lá. Então, do ponto de vista de marketing, você pode começar a fincar a bandeira em novos mercados, adquirir, fazer aquisição de novos clientes
E você pega essas metas, né, e quebra ela em pequenas metas, né? Um aspecto muito importante, né, Pedro, que a gente deve considerar também é a necessidade de uma inteligência de mercado, uma inteligência comercial, uma inteligência de marketing. Dados, a gente precisa trabalhar mais com dados, o mundo está cheio de dados, então, assim, muda tudo, né? Mas, ao mesmo tempo que muda tudo, olha que interessante, né? Eu costumo dizer sempre o seguinte, não adianta o empresário se empolgar e começar a achar que tem que ser digital da noite para o dia se ele não tiver feito coisas básicas. Por exemplo, eu confesso a vocês, eu tenho ficado chocado como é que tem gente por aí chamando ERP de coisas que não tem nada a ver com ERP. ERP é um sistema integrado de gestão que envolve a empresa inteira numa única base de dados. Não adianta ter 30 bases de dados e dizer que você tem um ERP na área tal. Não existe isso. Então, assim, para ser digital, você tem que ter uma base, né? Então, por exemplo, uma dessas coisas é ter um ERP. E em cima desse ERP já tem que ter um BI, né? Tem que ter na área comercial um CRM. Se não tem um CRM, não dá nem para começar, né? Não, isso aí é pré-requisito? Não, veja, não estou dizendo, eu quero dizer o seguinte, você pode não ter nenhum deles e tocar sua vida no Excel, mas se você pretende se transformar, ser digital totalmente, você precisa implantar essas coisas, porque você precisa ter inteligência de negócios e, para isso, tem que ter dados, tem que ter leitura de dados, tem que ter interpretação de dados, tem que ter estudo disso tudo. Então, isso é hoje matéria que vale ouro, todo mundo sabe. Por que você vai no supermercado e ele pede CPF seu? Porque ele quer saber da tua vida inteira para cadastrar, para te conhecer todos seus hábitos de consumo. Enfim, e principalmente então no não momento... basta... Pois não, Pedro. E principalmente, né, Paulo, no momento onde o dinheiro fica mais escasso, né, o seu investimento, principalmente o seu investimento de vendas, o seu investimento de marketing, ele tem que ser muito mais assertivo, né? Então não dá mais para ser como era antes, que você simplesmente pegava lá 50 mil, colocava numa campanha publicitária lá na TV, no rádio, sei lá onde, fazia outdoors, e não tinha nenhuma leitura de absolutamente nada. Hoje a gente tem registro de tudo, né? A gente sabe quantas vendas vieram de tal mídia, qual dia, qual semana, né, de qual conteúdo que veio mais. Então, é você analisar a coisa em várias dimensões e começar a fazer pequenas otimizações em tudo. E aí que entra a mágica do negócio. Essas pequenas otimizações, você pode delegar para um time, né? Então, você tem uma pessoa ali que acabou de entrar na empresa, ela pode cuidar de um negócio pequeno, mas quando você empilha pequenas otimizações, no final você tem um ganho exponencial, né? Eu acredito que se você tiver uma análise de dados, né, se você tiver consistência e tiver um investimento consistente, paciência, você certamente uma hora vai colher um resultado exponencial, né? O que a gente experimenta quando o assunto é gestão de tráfego, é o que a gente experimenta. Você fica um ano investindo, sempre o mesmo dinheiro, buscando novos públicos e testando novas campanhas, aí você começa a ter um crescimento de um mês para o outro, você cresce 10 vezes. Isso acontece na internet, em questão de audiência, né? E você tem que ter a gestão, né, Paulo? Para conseguir... Isso. Aí é importante, o Pedro falou já, né? Mas só para salientar para vocês, o marketing digital também requer fundamentalmente uma gestão de dados muito forte, requer uma disciplina, requer uma perseverança. Eu vejo o trabalho que o Pedro faz muito fortemente com as campanhas. Você tem que estar sempre fazendo aquilo que a gente chama de teste AB. Então, você faz a campanha, vê se é melhor de um jeito, se é melhor de outro, tira um, coloca outro, negativa a palavra que você está gastando dinheiro à toa, que não precisava gastar, ou melhor, que não deve gastar para otimizar e para diminuir o custo por clique, né, o CPC. Então, assim, ou seja, tem um monte de ferramentas e um monte de métricas que a gente precisa acompanhar, não tem milagre. Agora, tem que ter dados, tem que ter conhecimento para que a coisa possa rolar. Agora, tem que ter também outra coisa que eu gosto de salientar, né, Pedro? Eu sempre falo isso, né? Tem que ter a liderança, gente. Confesso a vocês que pode parecer até uma mudança meio esquisita, estamos falando de dados, estamos falando de números, de repente eu volto e falo que tem que ter liderança. Realmente, se não tiver uma liderança muito motivadora, muito engajadora para a moçada, para todo mundo, uma liderança que pensa além daquilo que é trivial, está pensando no dia de amanhã de fato, uma liderança maior, principalmente, eu sempre volto a dizer aquilo que eu já falei da vez passada, uma empresa é a cara do seu dono, do seu CEO, toda empresa é assim, né? É preciso ter muito pulso para que a coisa aconteça, muita vontade, muito amor, muita disposição de mudança, muito comprometimento, né? Muito engajamento, mas isso tudo vem do coração, não é coisa que você compra na padaria, tonelada, não vai comprar. Você vai ter que formar isso,
essa vontade de querer que a coisa aconteça, essa determinação para as coisas acontecerem. Então, assim, tem que ter mudança, tem que ter estruturação. Para isso, não pode deixar de ter liderança, tanto da liderança maior quanto de todos os líderes da empresa. Então, é importante a gente lembrar que esse negócio vai sempre tangenciar outras coisas. Nós não estamos dizendo que o marketing digital e a gestão sozinhas resolvem tudo. Nós estamos dizendo que elas estão dentro de um contexto de otimização dos recursos da empresa para que ela consiga ser mais competitiva, consiga encontrar soluções em momentos difíceis e que a concorrência não tem ainda, para que ela possa se diferenciar e mantendo a competitividade ou melhorando a competitividade. Então, é importante entender essas duas ferramentas como que nós sempre dizemos. Nós elegemos essas ferramentas nesse momento. Nossa empresa tem um monte de outras consultorias, de ordem financeira, de um monte de coisa que a gente pode fazer, processos e tudo mais, mas a gente está elegendo esse viés agora porque ele realmente é o mais crítico para a gente poder alavancar. A experiência está mostrando isso de uma maneira muito prática, não é, Pedro? Não, e você estava falando de liderança, inspiração, né? O mais legal é que isso realmente contagia o time e transparece para os clientes, né? Então, no final, lá na ponta, os clientes ficam muito mais satisfeitos, voltam mais, compram mais, indicam mais, né? Então, um assunto que não necessariamente é um investimento de marketing, você não está falando diretamente de aquisição de cliente, mas, obviamente, reflete em expandir a marca, né? Em fazer a coisa crescer mais, uma velocidade maior, né? Então, realmente, eu acredito, acho que o crescimento, né? O assunto, Talk Grow, né? O bate-papo sobre crescimento de negócios, ele está diretamente relacionado a essa sua capacidade de inspirar as pessoas, né? E fazer as coisas certas na hora certa, né? Uma das coisas que todo mundo sabe já que deve ser feito é a inserção do seu negócio no mundo digital. Mas aí quando a gente fala de inspiração, quando a gente fala de toda empresa é uma empresa de mídia, quando a gente fala de conteúdo, nós falamos de adquirir não só novos clientes, mas adquirir fãs, é contar histórias no final das coisas, né? Toda empresa que cresceu muito e virou um símbolo em alguma coisa, ela foi uma excelente contadora de histórias. E os líderes inspiradores, eles contam histórias, eles sabem contar histórias. Outro dia eu fiquei espantado, a minha mãe, que já tem mais de 60 anos, é corretora, ela estava me relatando uma insatisfação na empresa que ela trabalha que não tinha lead. Eu nunca imaginei, eu nunca achei que eu fosse viver para ouvir a minha mãe falar a palavra lead, né? E isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Ela falava de prospect, as pessoas ligam mais, ligam menos, mas ela estava falando de lead. E a empresa simplesmente parou de entregar lead. Entrou uma nova direção e, obviamente, não vou expor ninguém aqui, mas entrou uma nova direção e deve ter feito alguma alteração no marketing da empresa e parou de vir lead. E aí isso deixou todos os corretores completamente insatisfeitos com essa questão, né? E então, assim, o que eu quero dizer é que uma das coisas que traz lead, uma das coisas que traz oportunidade de negócio é a sua capacidade de contar histórias. Você pode ver todo mundo que cresce, eles fazem isso, né? Então, eles se relacionam com o mercado, eles se relacionam com algum tipo de conteúdo. Eu acredito que liderar essa mudança, essa ponte para o futuro, vai ser multiplicar essa liderança digital, né? E aí talvez você sozinho não consiga fazer, então você vai ter que ter um time que te apoie e te ajude a contar essas histórias. Contar a história de um produto, contar a história de um cliente, né? E fazer, e chegar lá no final da ponta, é o que se fala muito, é fazer o seu cliente contar a sua história, né? Aí sim você vai fechar o circuito. Você começa contando a história e o seu cliente termina contando a sua história nas redes sociais. Ele vai lá e relata algo que ele viveu positivo com a sua marca, né? E no final das contas é isso. É inspirar o seu cliente, para o seu cliente inspirar novas pessoas a vir abraçar a missão da sua empresa para fazer ela crescer. Aí a sua empresa vai ter um sucesso muito grande no digital. Muito legal. Uma outra coisa que a gente sempre leva os clientes a refletir, né, Pedro? É a questão do grau de atualização digital. Então, a gente tem um questionário, uma reflexão, uma conversa com os clientes, onde a gente faz o cliente refletir sobre o seu grau de atualização digital. Volto a dizer, não é sempre como a gente pensa que é. Às vezes a gente pensa que está bem na foto e a gente não está. Às vezes a gente pensa que está muito mal na foto e não está tão mal assim. É preciso a gente entender em que momento que você está para que você possa ver o que você precisa fazer, se dá para fazer, como é que é.
Então, tem coisas que estão funcionando bem. Então, você pega lá, sei lá, já tem robô para um monte de coisa, né? Mas você tem problemas com robô para WhatsApp, você tem problemas com ainda uma série de situações que estão em definição. Blockchain tem uma oportunidade, blockchain é um negócio maravilhoso, eu curto muito, acho que é o máximo e tal, mas ainda está com aplicações muito restritas, por enquanto, né? Em Bitcoin da vida e coisas parecidas. Tem um monte de coisa que ele vai rolar nos próximos tempos, mas ainda está com bastante restrição. Então, não adianta você imaginar, não, eu quero da noite para o dia aplicar blockchain para meu negócio, aí vou tirar intermediário aqui, dali, a que custo você vai fazer isso? Ainda está meio esquisito. E, aliás, lembrando que na pandemia, agora, uma das coisas que ficou claro é o seguinte, os investimentos agora tendem a ficar mais focados, mais uma vez, nas coisas que têm propósito, nas coisas que trazem retorno para o social, para a sociedade, para a comunidade, menos ênfase naquilo que é investimento por investimento, para crescer, muito crescer, mas sem dividir. Então, assim, estamos no novo mundo. Na verdade, está muito claro que agora, para a gente multiplicar, a gente vai ter que dividir. Não dá mais para crescer sozinho, não dá mais para crescer de maneira egoísta, não dá mais para crescer sem dividir, como eu falei. Então, é uma nova realidade, né, Pedro, que a gente vivencia hoje. Né? Primeiro, a divisão vem antes da multiplicação, né? E, isso aí. obviamente, ela acentua muito isso, né? Então, se você souber usar isso, você coloca isso dentro da sua estratégia de comunicação, justamente para expandir a sua marca, né? E tem um outro ponto, né, Paulo, nessa questão de divisão, que é a questão de elencar novos líderes, né? Novas pessoas e de começar a dividir o risco também, né? E começar a descentralizar poder. E aí, com isso, você ser mais criativo e ter uma percepção diferente. Você imagina uma empresa com 100 funcionários, tem um ou dois sócios, um ou dois donos só, você basicamente vai ter uma ou duas visões da direção daquele negócio. Ao menos que, se você tem uma cabeça e consiga ouvir muito bem as pessoas, talvez você tenha outras dimensões. Mas se a pessoa tem uma participação efetiva no negócio, se ela tem um pedaço do negócio, ainda que seja menor, 1 ou 2%, você vai ter três direções já. E uma pessoa que vai trabalhar praticamente 24 horas, aquele negócio vai entrar muito mais na mente dela, né? Então, eu acho que um outro assunto é a descentralização de poder, que isso é um efeito da internet, né? A internet desconcentrou poder. Antigamente você tinha 3 emissoras de TV e hoje você tem milhares de canais no YouTube, por exemplo. Então, ela desconcentrou poder. E aí você teve, no início, teve uma série de conflitos, em algumas áreas você já tem conflito, que isso não tem como, gera conflito, mas você vai ter que pensar isso dentro da sua organização, né? Tira poder, desconcentra poder para crescer mais, né? E para chegar mais perto do seu objetivo de um jeito mais rápido. Sem dúvida. Isso me lembra, assim, me recordo de escritórios de advocacia, né? Que sempre fizeram isso e fazem isso muito no Brasil. Você vai ver a maioria, muitos escritórios no Brasil têm muitos sócios e tal. Obviamente tem objetivos por trás também, a questões tributárias, trabalhistas e tal. Mas o fato é que quando você tem uma pessoa se tornando sócio, ela tende a ser muito mais engajada, muito mais motivada, porque ela está participando diretamente com aquele negócio, com o desenvolvimento daquilo. Então, você imagina um cara que foi um dos primeiros funcionários do Google, da Microsoft, e recebeu ações como pagamento em algum momento da empresa, alguns anos depois ele está milionário. Aliás, isso aconteceu com todo mundo dessas empresas, né? Então, não, enfim, realmente... Fala. Eu lembrei de uma história, Paulo. O grafiteiro que mais recebeu dinheiro por um grafite na história do mundo foi o grafiteiro que foi contratado para fazer a fachada do Facebook. Eles queriam uma fachada bonita, criativa, cheia de coisa e tal, e ele cobrava $6.000 pela pintura. Ele viajou de um estado para o outro, e quando ele chegou lá, ele fez a pintura toda, um negócio assim, e na hora de pagar, a pessoa que pagava não estava lá. Eles não tinham dinheiro para pagar o cara. E aí ele falou, tem que receber de algum jeito e tal, e aí eles perguntaram se ele não queria 0,001%, alguma coisa assim, das ações do Facebook. O Facebook estava só começando. Alguns anos depois, aquele 0,01%, não sei exatamente qual era o número, estava valendo algo em torno aí de $50 milhões. Era um negócio milionário, não sei se era 5 milhões, 50 milhões, mas era um negócio multimilionário, né? Então, nunca na história um grafiteiro recebeu tanto dinheiro por um grafite, né? Então, é uma história curiosa, assim, né? Então... você vê que isso daí, na verdade, me fez recordar uma outra coisa. Nós estávamos falando de OKR também, né?
O John Doerr, que é esse cara que escreveu esse livro daqui, ó, esse cara... Ali o que importa. Isso, avalia o que importa. Esse cara daqui, ele investiu 12 milhões de dólares. Ele já era um private equity, um grande investidor, né? De uma empresa americana conhecida pra caramba. Ele investiu 12 milhões de dólares no Google, quando o Google tinha 60 funcionários. E eu não preciso não falar hoje o que ele, na verdade, teve, de alguma maneira, realizou com esse investimento que ele fez. Então, quando você acredita nessas coisas, quando você realmente quer mudar, dividir, né? E quer buscar um mundo melhor, isso faz sentido. Por isso é que hoje o drive é outro. Tudo que você faz agora, por isso tem que revisar a missão. Missão tem que revisar, para ver se ela está conseguindo captar. E mais do que isso, se você consegue captar isso, você como principal executivo da empresa, se você consegue captar e se você consegue de verdade transmitir isso para o seu pessoal. Se você não conseguir isso, é hora de você repensar se não está na hora de você se aposentar. Porque, de repente, pode ser essa necessidade da organização, porque você não consiga transmitir isso daí para o povo. E o povo precisa e quer isso daí. A Covid trouxe isso daí de uma maneira muito forte, extremamente forte. Essa é uma realidade. Agora as coisas só devem ser feitas as coisas que fizerem sentido. Isso pode melhorar um pouquinho. Não, isso aí é moda, só porque está agora na crise e tal. Depois vai voltar tudo igual? Não vai. Pode até uma parte se ajustar, ou parecer com o passado e tal, mas nós vamos ter muito o mundo sofreu muito, gente. Nunca tivemos uma crise dessa natureza no mundo inteiro. Todo mundo sofreu. A África, que parecia que estava fora, agora está dentro de novo. Ou de novo não, entrou. Então, até na África o negócio chegou pesado. A coisa é muito pesada. Então, afetou todo mundo. E ela vai mudar comportamentos que a gente não imaginava, porque ela foi muito forte. Então, a gente tem que pensar diferente, a gente tem que ser ousado, mas a gente vai ter que respeitar mais, a gente vai ter que ser mais quadrado, a gente vai ter que ser mais conservador um pouco, não nos ideais, né? Mas eu diria na maneira de fazer as coisas, temos que ter cuidado. As coisas vão exigir da gente uma postura bastante agnóstica, né? Não adianta a gente ter posições radicais disso ou daquilo. Temos que ouvir todo mundo, temos que ter razoabilidade naquilo que a gente... Enfim, a gente está diante de um novo mundo. Então, o que a gente espera é que, de alguma maneira, todas as empresas possam repensar nisso daí. E, repensando nisso, também buscando melhores contribuições para o mundo e, consequentemente, também melhores resultados para a sua empresa. Isso é fato. Ninguém está dizendo aqui que você vai virar uma ONG da noite para o dia. O que estamos dizendo é o contrário, é que você tem que buscar otimizar a sua empresa. Só que a otimização não é a custa de ferrar os outros, não é de pisar no outro. A otimização é se você junta com mais gente. Aliás, uma tendência, o Pedro acabou de falar, de uma sociedade, a tendência de ter mais sócios nas empresas, a tendência de ter mais gente fazendo junto, cada vez mais. As equipes, como eu sempre falo lá, a importância das equipes, a importância da gente trabalhar junto com pessoas, isso tudo vai aumentar muito. Então, a gente está diante de uma nova realidade bastante diferente do passado. E as pessoas querem fazer parte, né, Paulo? Então, a questão da sociedade, eu acho que é um negócio muito legal, porque além de você desconcentrar poder, dividir mais, você dá a oportunidade da pessoa fazer parte. E, às vezes, mesmo muitos sócios ganham menos do que um funcionário, né? Do que um empregado que já está há vários anos, né? Mas ele fazendo parte, ele investe no futuro, né? Então, o trabalho dele, ele tem um sentido não só no presente, mas no futuro. Ele está trabalhando para valorizar algo que vai ser dele lá na frente, ainda que seja um pedaço menor. Então, ele tem um sentido em trabalhar muito mais agora e pensar mais agora, e ele está junto no barco, né? Então, o negócio não é simplesmente pegar a carteira de trabalho e ir para outro lugar, né? Não, tem uma participação nisso, né? A Amazon faz isso, né? Ela dá a oportunidade de todo mundo que trabalha lá comprar cotas de ações a um preço muito menor do que dentro do mercado financeiro, né? Então, é um outro jeito de desconcentrar poder e dividir, né? Para depois multiplicar, né? Mas, enfim, a gente acabou um pouco muito legal. Uma mensagem também que eu queria dar para vocês, né? É a seguinte: eu comprei esse quadrinho aqui numa feira aqui em Campinas e que eu quero ler o que está escrito aqui para vocês como mensagem final minha aí. Ele diz assim:
Não coloque limites em seus sonhos, coloque fé. Eu diria o seguinte, a fé é fundamental, mas como diz Tiago, na verdade a fé sem obras não se justifica. Então, assim, ou seja, além de colocar fé, eu diria que coloque ações concretas em nome de um mundo melhor, de uma coisa melhor, de tudo aquilo que você fizer melhor. Então, que a gente possa sempre estar direcionando nossos esforços para o bem coletivo, para as pessoas que precisam, né? Não adianta nada, não adianta, a gente não vai levar nada do que a gente tem aqui hoje. A gente tem que deixar uma coisa melhor do que a gente encontrou. Enfim, que vocês possam estar com todos os trabalhos que a gente possa estar fazendo e discutindo e conversando, a gente possa tirar reflexões e ensinamentos e aprendizados e reflexões importantes para a gente para que nós sejamos melhores e nossas empresas também. Então, eu desejo a vocês tudo de bom e que a gente possa continuar sempre nessa pegada de evolução do sentido. As coisas têm que ter sentido, e sentido nobre, sentido do bem, do amor, né? E não da ganância, do dinheiro, da corrupção, daquilo que não seja bonito, que não seja bom. Com certeza faz uma diferença brutal, a gente vive isso, eu e Pedro. Quando a gente faz as coisas que a gente faz com amor, eu costumo dizer, Deus abençoa sempre. Então, que a gente perceba essa abundância que a natureza e Deus nos dão, para que a gente possa evoluir e ajudar os outros a evoluírem também. Não é isso, Pedrão? Então, Paulo, esse sentido que você fala de fé, né? Isso é muito bacana, né? Eu acredito que fé é a certeza do que se espera e a prova daquilo que não se vê, né? Então, esse processo de mudança, de transformação, né? E de sair de um lugar e ir para outro, é muito isso, né? Você não sabe muito bem. Você tem que saber onde você vai chegar, mas o caminho ele é relativamente incerto, né? Mas você tem que ter fé que você vai chegar lá e que as pessoas vão te apoiar e elas vão te ajudar a chegar lá. E a integridade, eu acredito que ela entra muito nesse processo de transformação. Você sendo íntegro, as pessoas tendem a te ajudar cada vez mais, né? Então, eu queria encerrar com essa mensagem final aqui, né? Fé é a certeza do que se espera e a prova daquilo que não se vê, né? Quando você chega lá, você fica espantado. Uau, eu consegui, né? E quando você menos espera, você atingiu o seu objetivo e às vezes até ultrapassou ele, né? Isso é bastante comum, né? Principalmente no marketing digital. A gente acaba atingindo coisas que a gente nem imaginava que existiam, né? Como, por exemplo, esse case que eu estava falando, de um projeto que chama Dor Crônica, o blog. A gente fazia campanhas para atrair pessoas com fibromialgia. E quando a gente viu, tinha pessoas de fora do país acessando o site. E aí, com isso, a gente criou uma campanha para brasileiros que moram fora e estamos tornando o projeto mundial, né? O negócio que começou em Campinas e Jundiaí, hoje está presente em mais de 96 países e 2.500 cidades. Então, quando você vê, você atingiu um objetivo que era muito mais, né, do que você esperava. Você queria isso aqui, você chega aqui, né? Porque a internet é muito abundante, né? Mas para isso é abundante também. E tem que querer dividir, tem que querer distribuir. E é uma coisa legal, né, Pedrão? É que a gente sempre, assim, tem um livro até que fala isso, as palavras não são minhas, são desse livro, né? O nome do livro é Do Zero ao Um, né? Ao Um. Ou seja, o mais difícil é o início. Quando você faz a coisa com disposição e você constrói uma organização, você tem uma organização que você coloca ela bonitinha, você fazendo aquilo que tem que ser feito com inteligência, com estratégia, com inteligência de negócio, de dados, você vai chegar em lugares, às vezes, que você se surpreende. Aí quando você olha e fala assim, meu Deus do céu, minha empresa vale 1 bi. Aí você fala, está valendo 1 bi. E aí você tem que ter cuidado. A única advertência que eu sempre falo para os empresários é o seguinte, se você não perceber que no dia que você tiver 1 bi, ou seja, 1.000 que você tem, que você tem que dividir de alguma maneira um pouquinho isso com quem precisa muito, né? Vai faltar de alguma maneira para você. Ou você divide, ou vai faltar. Ou então, como eu costumo dizer, né? A gente tem que cuidar das coisas dentro do nosso limite, mas se a gente não cuidar, também vai faltar. Você precisa saber cuidar e precisa dividir. Isso daí é básico para a continuidade do sucesso e para o sentido. E aí vem, para fechar, a história do legado, né? Quer dizer, a importância da gente deixar um legado, deixar um mundo, coisas que realmente façam sentido para a continuidade. Não é ficar deixando dinheiro, deixar herança, coisa parecida. Não é isso, Pedrão? É isso aí, é a teoria dos elásticos, né?
Tá todo mundo aqui, você está aqui, se você crescer muito e não puxar os outros, o elástico estoura e aí vai tudo pro buraco, né? Em algum momento você tem que juntar os elásticos, puxar um pouco para cima, para eles te deixarem continuar crescendo, né? Se você começa a romper, estourar muitas conexões, né? Essas pessoas certamente vão competir com você ou vão, enfim, elas vão para um outro lugar, né? Elas não vão estar mais junto com você. Então realmente tem que puxar todo mundo para cima, né? E é tudo mesmo, é colaborador, é cliente, é fornecedor, é todo mundo, né? É um processo, a internet ela trouxe isso, é um processo colaborativo, né? Então é puxar todo mundo para cima e é isso aí. Muito bom, Paulo. Muito legal. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer vê-los. Nos vemos na semana que vem, então. Muito obrigado. Até lá. Pedrão, Legal, despede é aí. isso aí. Então esse foi mais um Talk Grow, né? Estamos começando, esse foi a segunda edição e espero que vocês continuem acompanhando. 1000 edições ainda estão por vir aí. E você pode se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, ativar os sininhos das notificações aqui do canal do YouTube, participar das nossas redes sociais. E eu lembro vocês sempre que www.wingrow.com.br/talkgrow você pode se inscrever na lista do Talk Grow para receber uma série de conteúdos em primeira mão. Bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Paulo. Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado.